Seguindo. Tá ok. Então, vamos fazer essa gravação aqui interna mesmo, e para que a gente possa poder fazer essa troca. Esse chat aqui está bem rico, e tem, né, a Marcela está falando aqui que o filho dela é autista, ela fala que a câmera está fechada porque o baixinho dela está ali perto, e várias outras pessoas que colocaram aqui no chat. Então, a gente entende que é uma comunidade de pessoas que estão, né, tanto tendo muitas experiências positivas com os óleos essenciais, já com alguns óleos, e outras pessoas também que estão aqui buscando informações e trocas, exatamente para que possam encontrar algumas coisas que podem ajudar. Então, Meg, fica tranquilo com relação à sua câmera, vamos trocando aqui. Eu também posso contar um pouco da minha história a respeito dentro desse tema. Eu queria muito que você falasse por que você escolheu esse tema, né, qual a sua proximidade com isso e as suas experiências com os óleos essenciais. Tá bom. Eu vou me apresentar, vou começar a conversar. Se tiver pergunta no chat, Letícia, se você puder, por favor, me interromper. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigada. Bom, eu sou a Meg, eu sou consultora da Doterra, sou mãe de um jovem de 18 anos, síndrome de Down, autista e com deficiência de audição. Sou mãe de uma moça também de 18 anos com TDAH e uma outra que é hiperativa. Então, aqui em casa, sim, tem uma diversidade grande, né? E os óleos essenciais é alguma coisa assim que me chamou muito a atenção, estudar como que eu poderia ajudar a minha família, né? E aprofundar no estudo do autismo é uma coisa que fez todo sentido para mim. E assim como os óleos me ajudam aqui dentro da minha casa, eu gostaria de ajudar outras famílias como tem ajudado, porque a carga da mãe de autista é muito pesada. Tanto é que a gente vai conversar hoje e a gente vai ver também óleo para a mãe, porque se a mãe está estressada, quer dizer, a mãe está sempre estressada, a mãe está sempre sobrecarregada, mas só por ela ser mãe, porque realmente a criança demanda muito. Agora, o autista tem aquele lance da rigidez, é muito mais difícil ser mãe de autista. Ele bate muito de frente, ele questiona, tudo é não. Então, é uma canseira muito maior. E se essa mãe não estiver bem, primeiro que ela não vai estar bem nem para ir atrás das coisas para o próprio filho, e depois, emocionalmente, ela está um caco, vai ser uma qualidade muito ruim a atenção que ela for dar para essa criança, né? Conforme eu comecei a pesquisar sobre óleo essencial para autista, uma coisa me chamou muita atenção, que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, uma para cada 60 crianças nascidas era autista. Hoje, a cada 38 crianças nascidas, uma é autista. Então, está crescendo demais a quantidade de algum tipo de autismo na criança, porque está tudo dentro do espectro, né? Então, é muito autismo. E a gente não sabe, tem estudos que falam as coisas mais absurdas e realmente tem o que tem de mais moderno agora e mais plausível, é que existe o gene do autismo, uma parte do gene ali que tem alguma coisa, mas é um estudo bem bacana de uma universidade americana, mas nada é certo ainda. O que a gente tem que fazer é entender que o indivíduo é um indivíduo e como o autismo afeta aquele indivíduo. E nós vamos ter óleos essenciais que vão ajudar em vários aspectos, porque não existe um óleo de autista, assim como não existe um remédio para autismo. Então, a gente vai abordar vários pontos, e tem os óleos que eu acho assim que são chave, que está na base, que vai ajudar tudo, né? E aí, dentro disso, a gente vai ter que analisar como é que é o autista, fazer uma anamnese, o que ele precisa, onde que ele tem mais dificuldade, e aí montar um protocolo para aquela pessoa. Da sua experiência, como é que foi a sua descoberta para os óleos, né? Você falou de uma anamnese, que seria basicamente as perguntas que a gente faz, o profissional de saúde faz, para identificar quais uma criança agitada, ela dorme bem, não dorme, se ela, o que ela come, o que você identificou que foram os fatores de principal mudança que você teve que fazer no estilo de vida no início,
e até nessa parte que você falou de os olhos base, né? Como é que foi isso? Quando eu tive o diagnóstico do autismo, meu filho tinha 6 anos, e eu estou na do Terra há pouco tempo, 1 ano e meio. Então, não tinha óleo essencial. Eu fui pesquisar e eu cheguei num ponto muito importante, que é a permeabilidade intestinal do autista, que hoje a gente vai ter óleo que vai ajudar. Então, o intestino do autista é permeável, tem moléculas que passam pelo intestino e vão para o corpo da criança ou do adulto, tá? Glúten passa, caseína, que é a proteína do leite, passa. E aí eu comecei a estudar, teve uma época que quando ele era menor, eu fiz para ele uma dieta sem glúten, sem leite, funcionou muito, ajudou demais. E não é só isso, você tem que tirar coisas químicas, porque o corpo do autista tem dificuldade de jogar para fora dele toxicidade, o que é tóxico. Então, você vai tirar corante, você vai tirar conservante, você vai fazer uma alimentação, ele pode comer praticamente tudo, mas feito em casa. A qualidade do que você coloca ali é muito importante. Então, eu comecei... Só entender uma parte aqui, só para a gente desenhar, Pois eu não. gosto muito de ter essa parte visual. Então, você fala que o trato digestivo é a principal coisa que você fez de mudança aqui. Então, antes de começar a conhecer os olhos, era a única coisa que eu era a consegui única coisa que você conseguiu fazer. Então, quais são as coisas então que você pontuou aqui? Tirar o leite, né? Que o era uma leite, coisa, o glúten, o glúten, corantes. corantes. Me fala um pouco sobre essa questão de corantes. Então, é basicamente ler rótulos, né? Começar a verificar o que tem dentro daquele que você Exatamente. está consumindo. E conservantes. Conservantes. Seria Como é que você sabe basicamente... que você tem conservantes em algum produto? Porque às vezes eu vou tentar ser bem básico aqui no processo, tentar descascar mais e desembalar menos, né? Mas os Isso. conservantes, eles têm nomes específicos, eles estão presentes em quais produtos em geral? Que geralmente as Tudo, crianças comem. tudo que é industrializado. Toda lata, tudo que está enlatado tem conservante. Tá? Se você quer uma comida sem conservante, você tem que fazer na sua casa, com alimento fresco, com a farinha, entendeu? Com a gordura que você tem ali. Tem que ser assim. E você vai ver que o alimento que você fez, ele vai durar 1, 2 dias, às vezes 3 na geladeira, mas ele vai estragar. Isso de você comprar uma lasanha pronta, mesmo que ela fosse sem glúten, que ela fica na prateleira ali 2 meses sem estragar, é impossível isso. Então, esses alimentos todos têm conservantes. Se a gente quer partir para um cuidado nesse sentido de não intoxicar o autista, tem que ser comida feita em casa. Então, a dificuldade aqui é com a dificuldade exatamente produtos com toxicidade, eliminar a toxicidade. Exatamente, porque como ele não consegue jogar isso para fora, você imagina o mal-estar que fica nessa criança, que fica nesse adulto, que ele está cheio de toxina. Uhum. O mal-estar é muito grande. Isso passa a ser uma base para detonar uma crise, porque a sensibilidade do autista é grande. Então, um barulho que para uma outra pessoa é agradável, para o autista é desagradável. Eu estava vendo, né, quando eu estava preparando essa aula, essa garrafinha aqui. Esta cor, para um autista não tratado, é algo que irrita através da visão. Todos os tons muito fortes, pink, Estímulos, né? verde-limão, é muito estímulo. Uhum. Tudo para ele ficar bem, deveria ser mais tranquilo, tá? Você adicionaria nessa lista aqui o açúcar também? Doce? Olha, o açúcar faz muito mal. Uhum. Quando eu cozinhava, fazia tudo em casa, eu usava açúcar demerara e às vezes um pouco de mel, mas é uma coisa, Letícia, que chega uma hora, fica inviável. Uhum. Hoje, com 18 anos,
Você acha que ele vai preferir um sanduíche feito pela mãe, com pão sem glúten em casa, por mais fofinho que seja, mas nunca vai ser tanto, ou um hambúrguer com batata frita e Coca-Cola na padaria com os amigos? Uhum. Não tem como. Chega uma hora, não tem como. Então, eu tive que abrir mão dessa alimentação. Eu acabo usando, quando é necessário, Zengeste, depois do almoço, depois do jantar. Então, vamos tentar colocar aqui algumas coisas, talvez, de sequência que você conseguiu adicionar. Lembrando que o que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa e talvez tenha aqui algumas adaptações, certo? Sim, com certeza. Cada autista é um ser único. Tá. Então, quando você fala do Zengeste, é mais uma questão daqueles óleos essenciais base, né, que a gente estava comentando. Mas o que realmente fez muita diferença no meu filho não foi exatamente o Zengeste, mas eu uso o Zengeste após a refeição. Quando a gente fala de autista, às vezes a gente escuta falar assim: ai, era um bebê perfeito, desenvolvimento perfeito. Quando chegou 2 anos, aí deu autismo. Meu bebê não tinha nada. Isso não existe. A criança nasce autista. Por conta desses desconfortos digestivos, muitas vezes a criança tem muita cólica, a digestão não é boa. Se a digestão não é boa, o sono não vai ser bom, porque ela está com uma digestão pesada. Então, um óleo base, assim, quando a criança é pequena, não é porque a criança tem cólica que ele é autista. É um indício só para alertar, mas nenhuma mãe vai pensar nisso. Mas, enfim, uma coisa muito, muito positiva para ser usado com essa criança é um rolon com camomila romana e lavanda. Para bebê, você vai diluir uma gota de lavanda, uma gota de camomila num rolon de 10 ml. A camomila romana é um óleo que a gente vai usar mais para frente, numa diluição maior, porque vai ser uma criança maior, para autistas, geralmente os de grau 3, né, os severos, quando eles têm agressividade. A camomila, ela cuida muito dessa parte emocional, de mágoas, de abandono, da criança se sentir desprezada. E ela já percebeu que ela é diferente do resto do mundo. Ela já percebeu que as pessoas, às vezes, evitam ficar com ela, que não querem ficar com ela, e que ela não gosta de ficar com outras crianças. Não porque não goste de criança, mas porque as outras crianças são desagradáveis para ele. Então, irrita, bate, cutuca. Não é legal o convívio social. No caso, esse óleo essencial de camomila romana e lavanda seria, como você contou, para agressividade, ou ele está presente para sono, para acalmar de uma maneira geral? Quando a criança é bebê, tá? E ele tem problemas digestivos, você vai fazer esse rolon bem diluído e vai passar na barriguinha da criança. Só que aí, você nem pela sua cabeça que ele pode ser autista. Muitas crianças têm sua cólica, só não dormem, são agitadas, né? Inclusive, lavanda com camomila romana para cólica é excelente. O Calmer é excelente para cólica de qualquer bebê, né? Então, sim. Bom, então, mas esse mesmo óleo que você já pode começar a usar com o seu bebê, mesmo sem diagnóstico de autismo, é o óleo que você vai usar para agressividade no autismo. No autista, perdão. Esse óleo vai ser usado ao longo da coluna vertebral, no caso de crianças ou adolescentes que são agressivos. Agressivos com eles mesmos, que eles se machucam, ou que eles agridem o cuidador, a mãe, o amiguinho. Você fala o camomila, a romana e a lavanda, não? Só o camomila. Só o camomila. É. Com uma gota para 10 ml também? Não. Aí a gente vai fazer a proporção de acordo com a idade. Tá? E a gente já está falando de uma criança maior. Tá.
Tá? Até uns 2 anos você não vê. Geralmente a agressividade no autista, ela vai aparecer mais tarde, né? Entendi. Mas o óleo que vai ser usado para agressividade é a camomila romana. Tá? Funciona muito bem. Pode ser usado, inclusive, 2 a 3 vezes por dia ao longo da coluna. E aí você faz uma diluição a partir dos 3 anos com 5 gotas? Como é que é isso? Olha, até tem a tabela de diluição, tá? Posso até passar depois, eu não sei essa tabela de cor. Eu colocaria uns 5 gotas aqui nesse processo. Eu acho que mais ou menos está bom para 3 anos e para crianças maiores, uma quantidade maior. 2 óleos em conjunto, também que a gente vai fazer um rolon, que eu acho que ajuda qualquer autista, que é o cedro e o petigram. Tá? Eu não gosto de usar a lavanda, porque a gente vai usar o petigram para acalmar. Então, o que vai acontecer? O cedro... Qual foi a sua experiência com relação a petigram e lavanda? Né? Então, você coloca aqui o cedro mais o petigram. É que o petigram induz a produção de serotonina. A lavanda não. Não, perdão. A produção de dopamina, que depois vai converter na melatonina. Sim. Okay. Se bem que não uso isso para dormir, quer dizer, pode usar também, tá? Mas isso seria um tratamento quando a gente vai começar a falar do mal-estar do autista e da estereotipia. Porque o autista tem estereotipia porque ele não está bem, ele precisa se regular. Então, ele Lembrando que você estava fazendo todo esse processo junto com a parte da alimentação que a gente comentou e junto com profissionais que provavelmente estavam acompanhando essa criança. Como é que foi para você essa questão, a parte emocional, a parte dos profissionais dentro desse quadro? Ou seja, você foi agregando coisas, né? Nessa época, ele já estava sem essa alimentação. Tá? Eu comecei com os olhos, ele já estava com 16 anos. Então, nessa época, já não tinha, a alimentação já tinha sido colocada de lado. Tinha muita terapia, porque o óleo vai dar sustentação para a criança desenvolver através da terapia. Porque é a terapia que vai ensinar para o autista coisas que ele não consegue fazer. Mas, muitas vezes, a criança não quer fazer a terapia, é contra a terapia, sente mal, agride o profissional. Então, é muito difícil essa relação. E ao passo que, se ele tiver mais tratado a nível de bioquímica do corpo, ele vai aproveitar essa terapia e o aprendizado é muito mais rápido. Terapia para todos os seres humanos eu acho indispensável. Essa é a minha opinião, nerd. Exatamente. Mas você imagina ficar repetindo sempre a mesma coisa, mesmo que seja de outra forma, e você vê que você não consegue. É extenuante. É muito desagradável. Ao passo que, se você está com o apoio do óleo, que vem a proposta, e você vê que você consegue, ele já vai ficar muito melhor. E fora que é muito mais rápido, né? Já passa para outro ponto. E no caso do cedro e petigram, especificamente, o que você encontrou nele e já faz parte da rotina também? Você identifica como óleos base para os seus cuidados? Eu percebo que o cedro, a doTERRA trabalha com cedro da Virgínia. É o cedro ideal para tratar o autista. Também, é chato falar, mas a verdade é que a doTERRA é o óleo ideal porque não tem mistura no óleo, então não vai ter composto químico. Mas tem que ser o cedro da Virgínia. O que esse cedro vai fazer? Ele vai centralizar a energia do autista. Então, uma energia que é toda bagunçada, centraliza e aterra. Você diria que dá mais atenção a isso? Dá mais atenção, não é suficiente para ter um foco perfeito. Mas dá mais atenção, a criança fica mais ligada no que está acontecendo aqui, porque a cabeça do autista está longe. Tá? Então, está acontecendo coisa aqui, mas ele está dentro do mundo dele. Esse também é o tipo de óleo que você gosta de colocar no rolon e fazer uso tópico. Você pode falar também dessas diferenças do uso aromático, uso tópico, e quais que você identifica que funciona melhor? Quando a gente está falando de autista, o difusor vai funcionar bem, como funciona para todo mundo.
Mas acontece o seguinte, o autista não consegue eliminar a toxina e a absorção das coisas nele também é mais difícil. Então, se o uso for tópico, é o ideal para o autista. Enquanto para as outras pessoas a gente usa a sola dos pés, para autista a gente vai usar áreas de estresse, pulsos, esta parte do antebraço, principalmente porque, por exemplo, no caso do petit grain, ele é fotossensível. Eu não vou passar aqui e vou para o sol, quer dizer, geralmente essa parte está mais protegida. Posso colocar nos ombros. E no caso do cedro e petit grain, também eu gosto muito da coluna. Funciona muito bem. Tá? Maravilha. Bom, o petit grain, enquanto o cedro, a terra, o petit grain vai deixar a criança mais calma. Não vai ser suficiente para ela ficar assonada, como uma risperidona, por exemplo. Mas ela vai ficar mais tranquila. Então, enquanto o cedro está aterrando, ela está prestando atenção nas coisas. Tá. Essa calma faz com que ela consiga perceber o mundo e as propostas que estão sendo feitas para ele. Uhum. A gente se pergunta muito a respeito da diluição, né? A gente tem uma tabela de diluição e vai depender muito da idade, aí vai variar de 3 anos até a fase adulta, né? Que pode ir até 10 gotas, dependendo da idade, Sim. Mas varia bastante as gotas, os óleos essenciais com o rolon. Aí é só ver nas tabelas que é bem simples mesmo. Quando você vê, é fácil de fazer. Uhum. A Verônica perguntou se, no caso, você falou bastante do cedro, mas no caso do vetiver junto com o cedro, eles são semelhantes nisso para o autismo? São semelhantes, mas são óleos com duas funções separadas e eu uso os dois. Tá? Eu vou chegar na parte do vetiver ainda, mas o que o cedro vai trabalhar? Que eu acho fundamental. Uma rigidez. Tá? O autista, se ele está fazendo a ação de subir e descer esse cartãozinho, ele quer ficar aqui. Aí você fala para ele, não, agora coloca o cartão aqui e vamos fazer uma atividade de pintura. Ele não quer, porque para ele tá bom aqui. Então, o cedro vai mexer muito com essa rigidez e vai deixar a criança mais voltada para o que está acontecendo no aqui e agora. Por isso, apesar do vetiver ser excelente, que a gente vai chegar nele, eu não abro mão do cedro. Tá? Eu acho que o cedro tem uma função, o vetiver tem outra função. Ou até a mistura de ambos, né? Também que você pode, no caso. Beleza. Aí você identifica isso como óleos essenciais base. Como é que você chegou até eles e até que momento você pensou se ele está agitado, eu vou usar esse grupo de óleos, ou você tem uma rotina, eu começo o meu dia desse jeito, ou você vai depender do estado em que ele vai estar? Olha, o ideal seria ter uma rotina. Mas a minha rotina é tão caótica que eu só consigo ter a rotina da parte cognitiva, que a gente ainda não falou, mas que eu vou falar logo em seguida. Por exemplo, esse cedro e petit grain, eu uso quando eu vejo que ele está agitado. E ele acalma. Para ele não ficar agitado, eu deveria usar, por exemplo, de manhã, depois do almoço e no começo da noite. Mas isso acaba não acontecendo na minha casa. Que é o processo de rotina que você comentou, né? Exatamente. E aí que seria ideal ter essa rotina? Você falou de manhã, tarde e noite. Como é que você iria identificar caso você tenha possibilidade de fazer? Como assim identificar? Você identificou que se você tiver uma rotina, você vai ter uma solução melhor para que não possa acontecer antecipar. Não, ele contestar tanto. Sim. Eu usaria no começo da manhã, no começo da tarde e no começo da noite. O cedro petit grain.
Exato. Ok, entendi. Para evitar que chegue nesse momento. Então, beleza. Só... Você falou depois de alguns óleos essenciais na área da aperitivo, né? Sim. A gente vai falar de Intune, que, aliás, o Intune é um óleo excelente para o autista e para o TDAH. É um óleo assim, que faz maravilhas na vida do TDAH. Porque o cérebro de uma pessoa com TDAH tem muita sinapse. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, o que é que vai acontecer? A pessoa fala, eu vou fazer isso, ela está super empenhada naquilo. Ela vai lá, começa a fazer aquilo. Mas o cérebro já está pensando em mais duas coisas. Então, daquilo ela começa a fazer outra, e ela começa a fazer outra, e ela começa a fazer outra. Na prática, não consegue terminar nada. E é duro também quando o TDAH está assistindo uma aula e ele quer prestar atenção naquilo, mas o cérebro está fugindo. Então, dá uma sensação muito desagradável. Então, o Intune é chave tanto para o autista, no foco, e para o TDAH também, antes de ir para a aula. Mas aí você passa antes de ir para a aula, durante o estudo, no caso, vai para a escola? Eu passo antes de ir para a aula, tá? É que aqui vai desmembrar para o autista e para o TDAH, né? Tá. Deixa eu só terminar o TDAH, eu já volto para o autista, que é um pouco mais complexo. Então, é vital o TDAH, o Intune para o TDAH, mas é um cérebro que é demais o pensamento, é muito acelerado. Tem um óleo que eu uso esse óleo, que a minha cabeça é um pouco assim também. Quando eu passo aquilo, parece que eu estou sendo abençoada pelo divino, que é o patchouli. E eu molho a minha mão no patchouli e passo aqui na cabeça, na altura do terceiro olho. Eu faço como que uma linha vertical, até onde termina a sobrancelha. Aquilo dá... Perdoe se eu estou escrevendo errado, patchouli, porque de cabeça já não sei se está aqui. Você falou que você passa o Intune em qual região? Naquelas regiões que você comentou? Não, só na testa. Só na testa. E faço só uma linha vertical. E o patchouli, você comentou de... Que é o que dá essa sensação de bem-estar, porque ele acalma o teu cérebro. Então, o patchouli também na testa, você fala? Eu uso o patchouli só na testa. Essa também. Tá? O Intune eu uso atrás das orelhas e no pescoço. Tá. É isso que eu queria entender aqui. Então, o Intune é pescoço... E contornando aqui atrás da orelha. Tá. É interessante esse lugar que você passa o Intune. E o patchouli é onde você faz a testa. Ajuda muito. Eu tenho uma amiga da minha filha, da faculdade, que está assim, muito bem com o Intune. E o patchouli também está trazendo muito bem-estar, muita tranquilidade, não só para a TDAH, mas mulher pensa em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? A vida exige isso da gente. É casa, é marido, é filho, é trabalho, e em cada área a gente é exigida como se não existisse outra. E isso você fala de cuidados tanto para mãe, né? No caso você fala do patchouli, mas isso. Você usa diluído esse... Não. Eu uso o patchouli exatamente como ele está. Para a criança, eu acho que a criança ainda não sabe reclamar disso. Mas caso ela reclame, até 7, 8 anos de idade, dá para usar. A partir dessa idade, a criança já começa a entrar numa pré-adolescência. O patchouli, ele vai mexer com a libido. Ele vai exacerbar a libido. Então, entrou 8 anos, é um óleo que eu já não uso mais. O patchouli, você fala? Sim, patchouli. Eu não tenho experiência com ylang-ylang, mas ylang-ylang também é um óleo calmante.
mas também eu usaria só numa criança até 8 anos de idade. E depois, na idade adulta, em mim eu uso. Até porque você está falando da questão de uso não diluído em uso adulto, né? Sim, para a criança se diluísse, daria para usar. Mas eu acho que não é necessário. Porque a criança, quando chega em 2 anos, toda criança faz a poda neural. Que é quando o cérebro da criança entende que quando ela nasce, ela tem que aprender tudo. Tem que aprender a engolir, a digerir, a sentir cheiro, tudo. Então, é muita sinapse. Com 2 anos, tem a poda neural, que é a hora que as pessoas dizem que apareceu o autismo. Porque é tanta sinapse na cabeça do autista que quando corta, corta muito. Aí a criança tem que aprender tudo de novo. Com 7 anos, tem outra poda neural. Não tão grande quanto a de 2, mas também tem. Então, eu acho que para a criança, ela não tem muito essa sensação da cabeça tão agitada dessa forma. Sim. Mas para adulto tem. É a síndrome do pensamento acelerado, né? Que não tem a ver com autismo, mas muita gente tem. Tá. E é o que você indica, esses cuidados, principalmente para quem é cuidador, né? O patchouli para quem é cuidador, para a mulher só por conta da vida que a gente leva. E para o TDAH, principalmente. E um óleo, que eu estava falando de cuidar do cuidador, né? Mas eu ainda não falei, mas eu acho assim que para o autista a gente pode usar, que é muito legal, mas para o TDAH eu acho que é imprescindível. Eu sinto que é muito forte essa questão do TDAH de, às vezes, procrastinar, começar uma coisa, não terminar. Isso mexe muito com o emocional do TDAH. É muito difícil para a pessoa, porque ela tem total consciência que ela não está conseguindo. E um óleo que vai ajudar demais nisso é a bergamota. E a bergamota, porque vários outros óleos iam ajudar nesse sentido do emocional. Mas a bergamota tem uma parte dela que é vital, tanto para o cuidador como para o TDAH, que é a autoestima. Elevar a autoestima é fundamental. Ela é o único cítrico que tem as duas funções, né? Tanto de elevação quanto de acalmar, por Exatamente. conta do linalol e o limoneno, né? As químicas que ela tem. Né? E o TDAH, se usar bergamota à noite, enquanto ele está dormindo, no dia seguinte, a procrastinação dele vai diminuir muito. Aí, no caso, difusor ou os pés ou coluna? Aí, difusor. Pode passar no corpo também, mas o TDAH não tem aquela questão do autista de não absorver tanto as coisas, entendeu? O difusor dá conta. Legal. Tá? Então, isso é o que tinha para falar do TDAH. Agora, continuando, né? É importante o autista, antes de sair de casa, usar o Intune para foco. O Intune vai demorar por volta de 30 minutos para estar ali fazendo efeito total. Então, o que eu faço? Eu passo antes dele sair de casa. É o tempo dele chegar na escola, encontrar os amigos, certo? E um outro óleo, aí eu uso o vetiver. Porque o vetiver, ele aterra... Junto com o Intune. Junto com o Intune. O vetiver também aterra. Mas ele vai ajudar na parte cognitiva. O Intune já focou, ele vai ajudar no cognitivo para a criança entender melhor. E um ponto que o Intune é assim genial. Ele vai reter na memória. No caso do meu filho, ele é também síndrome de Down. E a memória de curto prazo do síndrome de Down praticamente não existe. Então, ele pode lembrar de uma festa que ele foi há 1 ano atrás, mas o que a professora ensinou ele não lembrava. Então, ele aprendia e reaprendia e aprendia novamente a mesma coisa todos os dias.
Então, o processo de alfabetização que não acaba nunca, a adição da matemática que não acaba nunca, porque ele aprende e esquece todos os dias. Aí, quando eu comecei a passar vetiver na base do crânio dele e mandar para a escola, as coisas começaram a fluir. Porque ele lembra. Não é que ele não aprende, mas ele aprendia e esquecia. Agora ele aprende, ele lembra. Então, dá para evoluir a aprendizagem. E no caso, o vetiver, mais uma vez, você joga e aproveita a diluição do Intune, ou você usa o vetiver Não, junto na mistura? o vetiver, mesmo que a criança for pequena, a gente vai usar puro. Então, Uau, o que eu... é controverso essa indicação. Pois é. Mas é a sua experiência, eu preciso respeitar. Então, o que eu fiz? Eu tirei a tampa do vetiver, porque o vetiver é bem espesso. Você imagina você passando numa criança ou num jovem que não para quieto, que não quer que você passe. O cheiro do vetiver é intenso. Então, não é a coisa mais agradável do mundo para ele. Então, já começa, tira minha mão, aquela coisa toda, e a gota não pinga. Não casa, né? Então, eu tirei aquela tampa, coloquei algumas gotinhas de óleo de coco, o óleo da doTERRA mesmo, que é fracionado. Devo ter colocado ali umas 10, 12 gotas. Não pus muita coisa, não. É porque não caberia, o vidro estava cheio. Aí eu coloquei um rolon, que eu comprei na Aroma Acessórios, no vidro da doTERRA, e aí eu tive que colocar a tampa que veio com o rolon, porque a tampa da doTERRA não fecha mais. Então, eu acho assim, eu não teria... eu teria escrúpulos de vender o vetiver com o rolon, porque isso ia passar que o óleo foi adulterado. Mas eu venderia o vetiver lacrado, o óleo de coco e o rolon separado para a mãe fazer isso. Entendeu? E é o que eu faço. Aí ele ficou bem mais líquido, eu passo aqui na base da base do crânio. O cheiro é intenso, o amiguinho dele da escola tem asma. Aí eu recebi um bilhete. Mãe, não pode pôr esse perfume nele. Aí eu tinha posto os olhos e o perfume. Aí no dia seguinte eu mandei sem perfume. Veio o bilhete. Mãe, por favor. Aí ela explicou que o menino tinha asma. Aí eu falei, olha, não é perfume, tá? É óleo essencial. Mas eu vou mandar meia dose. Então eu passo rapidamente os olhos. E como o vetiver tem um cheiro muito intenso, eu passo bem pouquinho na base do crânio e passo o resto aqui dentro da camiseta. Mas se eu tivesse oportunidade, eu ia lambuzar bem ali aquele pescoço e ia mandar embora. Mas mesmo com essa quantidade reduzida, né? Eu sinto assim, quando ele vai fazer lição, que eu estou por ali dando uma orientada, é outro jovem. É totalmente diferente. Tá? O aprendizado foi muito bacana. Maravilha. Eu vou deixar aqui o pessoal no chat, caso tenha alguma pergunta específica de experiências com alguns olhos, ou porque a gente tem aqui muitas famílias que têm crianças autistas, ou que têm pelo menos convive ou que conhece. Então, muitas pessoas que já têm algumas experiências, eu gostaria muito de convidar vocês a compartilhar aqui no chat, até mesmo para que a Meg possa também conversar a respeito essas outras dicas e experiências, porque cada criança é única e é muito específica. Então, esse Intune com vetiver pode ser o que ativa a memória de algumas crianças, e outras pode ser que outros olhos possam estar participando aí desse processo também. E é por isso que é tão individual, e por isso que é tão difícil a gente acompanhar pesquisas científicas. Até alguns cientistas tentam encontrar alguns olhos em comum, mas eles começam a perceber que a química, né, o quadro químico dos óleos essenciais da natureza é tão diverso, e as sinapses das crianças são tão específicas e diversas, que acaba sendo muito particular, né, os óleos essenciais. Me fala um pouco sobre o uso do copaíba e frankincense, se você tem o costume de usá-los. Porque ele é os óleos bem básicos, a gente ouve bastante frankincense, copaíba, balance, são os óleos que a gente usa mais como base
para autismo. Eu queria as suas experiências. Quando o Petigram e o cedro não dá conta, eu acho que a gente tem que pular para frankincense. Mas é que eu acho que o cedro Petigram tem outros benefícios que só o frankincense não teria. Numa crise, tá? Eu usaria o frankincense aqui no alto da cabeça, bem no ponto mais alto, que seria o VG20, para a crise na hora. Uhum. E a copaíba, eu não falei. Eu tenho essas experiências na pele. Tem, né? E a copaíba eu não falei, eu não costumo recomendar, porque eu uso, a copaíba foi o primeiro óleo que eu usei no meu filho, mas eu usei a copaíba ingerindo. E eu já percebi isso, mãe de autista, geralmente as que me procuram são de crianças pequenas. E elas já falam, mas eu não quero que ele beba nada. Então, acho que dá para fazer muita coisa sem ingerir. Mas o primeiro óleo que eu usei com o Dimitri foi a copaíba, porque ele estava na Ritalina há 8 anos. Ritalina e suas variações, né? Era a Venvance de 70 miligramas. Muita coisa. E já há anos estava nisso. E fazendo cada 3 meses um periódico, fígado, rim e ultrassom, porque a gente sabe que uma hora ia estragar os órgãos, né? E eu me sentindo a pior mãe do mundo, mas sem Ritalina não adiantava mandar para a escola. Aí eu comecei a estudar e cheguei no cannabis, que ia ajudar muito. E eu realmente cheguei a comprar o cannabis, só que isso nós estamos falando de 3, 4 anos atrás, na época que o único que prestava era importado, cannabis nacional, não tem, até hoje não tem a menor segurança. Aí eu comprei o cannabis da Abrace, que é ajuda aqui. Na Abrace, que é no Rio Grande do Norte. E o psiquiatra falou, eu ia mesmo conversar com você para a gente dar o cannabis. Aí quando eu falei que eu estava comprando esse que eu ia dar, ele me falou que não tinha segurança nenhuma, e ele me explicou como era feito, e não dava para eu comprar o importado, porque custava R$5.000 um vidrinho, que ia dar para o primeiro mês, mas a partir do segundo mês ele já ia usar 1,5 vidros. Aí eu comecei a pesquisar e cheguei no óleo de copaíba, que o óleo de copaíba tem muito mais CDB que o cannabis, muito mais. Só que ao invés de ele agir num receptor cerebral, ele vai agir num outro receptor cerebral, mas também está agindo no cérebro. Só muda o receptor, mas chega lá. E eu não tinha nada, tudo isso que eu falei hoje, eu fui estudar depois, eu não tinha nada desses estudos, eu não sabia nada disso, e eu comecei a dar metade da dose da Ritalina e metade da dose da copaíba, que eu não tinha coragem de tirar um e dar outro. Aí eu percebi, e ele era uma criança, um jovem nessa época, muito cordato. Tá bom, mamãe? Sim, mamãe. Sim, mamãe. Aí ele estava, acho que fazendo uma refeição, não sei o que eu falei, e ele falou para mim que não, e argumentou por que ele queria outra coisa. Porque tudo bem, ele até chegava no não. Agora, falar por que ele queria outra coisa, aí eu olhei assim e percebi que alguma coisa tinha mudado. E eu comecei a perceber isso, ele começou a falar coisas bem mais elaboradas. E começou também, ele era muito bonzinho, ele começou a aprontar. Mas começou a aprontar de pensar como é que ele ia fazer para eu não perceber. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, a gente não precisa mais de Ritalina. Aí eu parei de dar Ritalina e comecei a dar a dose total da copaíba, 1 gota para cada 20 quilos de peso. E a partir daí ele passou a tomar 4 gotas de copaíba todos os dias. Então, o Intune e o Vetiver são a cereja do bolo com o Dimitri. Mas, na base, tem uma copaíba que é ingerida. E ele mantém isso até hoje? Mantém isso até hoje. Estava muito melhor, eu percebi que o cognitivo dele avançou muito, mas ele ainda tinha o aprende e esquece, e ainda poderia aprender mais. Com o Intune e Vetiver ficou perfeito.
foi muito... Lembrando que o seu filho, ele é quase adulto agora, né? A gente está falando de 18 anos. 18 São anos, né? trigêmeos, os três têm a mesma idade. Eles Entendi. estão para fazer 19, né? Então, é só para a gente pontuar aqui que a ingestão ela ainda não é indicada para crianças de menores de 12 anos. Tentar usar pelo menos o Copaíba de forma tópica, né? Se iniciar. Por exemplo, no caso, eu até daria Copaíba para o meu filho pequeno. Eu não teria problema com isso. Depois que eu dei tarja preta, Copaíba, tô no céu. Para eu concordar, inclusive, foi muito difícil para convencer o pai do Dimitri dele tomar um remédio controlado nesse nível. Ele preferiu o filho, assim, feito um bobo, sem a medicação. Mas mãe é teimosa, né? Enfim, tomou. E eu daria, mas muitas mães não querem dar, eu respeito isso. Eu tenho a impressão, eu não usei, mas eu tenho a impressão que um rolão de Copaíba nessa região do pescoço talvez fizesse um bom efeito. Principalmente em crianças pequenas. Acho que pode ser por conta exatamente da inervação ali, né? A proximidade do cérebro também. O Adriano ele comenta aqui, né, que alguns pesquisadores dizem que não tem evidência científica sobre óleos essenciais e autismo, e eu não vou discordar de você, Adriano, de fato, é uma questão, um impasse, e é aí que a gente tem uma coisa, uma história que eu gosto muito de lembrar, de se você tiver um avião caindo e um paraquedas que está escrito não foi testado pelo Inmetro, você não usaria paraquedas e deixaria o avião cair com você dentro, ou você usaria o paraquedas que não foi testado pelo Inmetro? Então, a gente vê muitas pessoas que têm tido experiências bem legais a respeito do uso dos óleos essenciais. Eu vejo muito por mim também, que tenho aí algumas características autistas, que inclusive você comentou aqui do Asperger, né? Só que agora eu tenho 38 anos, então acaba se misturando com várias outras questões. E, sem dúvida alguma, o uso dos óleos essenciais é a vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho depois com relação a estilo de vida. Adriano perguntou se você sabe ou teve alguma interação com o uso dos óleos essenciais para a interação social, principalmente com relação a Asperger, se você já teve alguma experiência com isso. E depois eu queria ouvir a Gabi, que é a nossa médica aqui do grupo, e a respeito das experiências que ela teve também, seja com alguns pacientes nesse sentido. Margareth, você pode falar se você tem alguma experiência? Não, eu não tive nenhuma experiência com Asperger, mas eu acho que o óleo de tangerina, o de bergamota, seria muito importante para a parte emocional. E aí eu não sei o que o Asperger ia demandar, né? O que estaria incomodando, onde que ele precisaria. A bergamota, com certeza. Inclusive, crianças pequenas, antes de ir para a escola, não precisa nem ser autista. Só da criança ser tímida, tá? Eu sou super a favor de passar tangerina nessa criança e mandar para a escola. Colocar embaixo da camiseta, num lugar que a criança não vai tomar sol, mas porque quando ela estimula a criatividade, ela solta a criança. Então, ela não chega assim com medo, tá? Ela vai chegar solta, ela vai conversar com as outras. Eu acho que a tangerina para a criança é excelente. E conforme vai crescendo, eu acho que aí a gente já tem que mudar para bergamota. Entendo. Gabi, se você puder liberar o seu microfone, deixa eu só ver se está dando aqui, peraí. Pode liberar. Pronto, oi, boa noite, Lê. Então, realmente, o que ela falou muito, cada caso é um caso, é muito difícil. Quando a mãe chega até mim, como a Karina, essa minha amiga e outras amigas que também estão aqui, a mãe que está mais, assim, eu penso primeiro dela, o que ela falou, então eu tento acalmar essa mãe, e eu começo a usar os óleos essenciais dela. Ótimo. Eu uso muito Adaptive, Rolon para mãe. É um mix tranquilizador e falo, ó, vamos aterrar, use e abuso dos óleos essenciais, o difusor para a família inteira. E aí, tudo que ela falou aí também faz muito sentido. Mas o intestino, a gente tem que focar muito nisso. É difícil o que ela falou. Como que eu vou deixar alimentar? Você acha, adolescente vai querer comer o lanche que a mãe faz em casa? É difícil, sim, mas eu bato muito nessa tecla porque precisa. Os neurotransmissores são
desencadeados, são liberados tudo. Adaptive maravilhoso, realmente. O spray Adaptive. Então, o que que eu faço? Eu fiz um caso para essa minha amiga. Eu uso muito spray, que ela falou que usa Rolon ou puro. Eu uso muito spray. Eu faço spray com vetiver, cedro. Eu coloco o Adaptive, ou a gotinha, e falo para a mãe. E outra coisa que eu observo muito, eu não sei você, que pode ter também, vocês, ou que tem algumas características de autista, e os pacientes meus, eles parecem que eles são mais resistentes. Não adianta dar 10 gotinhas só para 20 ml ou 10 ml. Eu potencializo, eu dobro, sabe? Sem medo mesmo, porque eles são mais resistentes. Então, eu faço spray, eu coloco vetiver, eu coloco Adaptive, uso bastante o sândalo, e vou adicionar a camomila romana agora nesse spray que eu vou potencializar para minha amiga. Também gosto muito do vetiver, falo para as mães colocarem aqui no VG20. Elas têm tido um retorno bem tranquilizador, falar que na escola. E isso que ela falou da outra criança que tem asma, né? Eu já tive queixa também da mãe que o menininho, ele foi com um difusor assim, que ele ficava cheirando toda hora. A professora ficou brava, que ele não prestava atenção na aula, ele só ficava cheirando. Ou seja, a empatia é péssima da maioria das escolas, né? E o menininho não quis mais ir com o difusor dele, aí a mãe colocou os spray, a professora reclamava do cheiro. Então, infelizmente, a empatia está muito em pauta, né? Inclusive, eu estou agora usando direto esse cordão do girassol. Não é do autismo, mas são para as deficiências invisíveis. E eu estou trabalhando muito em cima disso aqui em Santos essa semana. Eu entro nos Uber, já falo para o Uber, porque no meu caso, a esclerose múltipla, ninguém vê. Eu estou andando, eu estou lá, saí da academia, ela é boazinha. É a mesma coisa dos autistas. Eles têm os vários graus, né? E são bonitinhos, lindos, fofos. Aí começa a se bater no carro, quer abrir a janela, e as pessoas não respeitam. Então, é trabalhar muito na empatia, falar bastante disso. E os olhos que eu tenho experiência são esses mesmo. O Adaptive Spray, o Serenity Spray também eu gosto, para borrifar na cama da criança. E para a escola, quando a criança sai, vetiver, cedro, sândalo agora e camomila romana. Vou caprichar. Mas cada caso é um caso. A parte intestinal é muito importante e, infelizmente, tem os graus, né, mais graves, a agressividade, né? Aí vem o relato da mãe, ele conseguiu fazer isso hoje, só que daí passa 2 dias, não deu de novo. Daí você vai tentando, não desanima, porque só de não estar com esse monte de remédio, né? Um monte de medicação que faz mal para o fígado, para o rim, para tudo quanto é coisa do corpo humano. É o que a gente observa bastante, né? Obrigado, Gabi. A gente observa que, obviamente, tirar a medicação tem que ser junto com um profissional, nada pode ser feito da cabeça, porque pode ter muito rebote, né? Efeito colateral na hora de retirar a medicação de uma vezada só. Então, precisa ser acompanhar e comitante, né? Junto com o profissional, falar o que você está fazendo, falar os resultados que você está vendo, e esse detalhe, esse cuidado pontual. Maggie, você tem alguma outra coisa que você queria acrescentar com relação à parte de finalização do social? Esse é a rotina que você tem com ele? É o que tem funcionado? É a rotina que eu tenho. Você tirou todas as medicações hoje? Você tirou todas as medicações? Como é que funcionou essa questão? O Dimitri, por conta do luto, tá? O pai dele faleceu há pouco tempo. Foi muito difícil, porque a ligação dele com o pai era assim absurda de forte. E hoje ele, nesse tempo, ele começou a tomar Prozac numa dosagem baixa, que ele ainda está tomando. Mas é algo assim que já está conversado com o psiquiatra, o próprio psiquiatra falou que é por um tempo e que logo a gente também vai abrir mão disso, mas ele ainda está precisando. É a única medicação que ele está tomando, mas ele ficou um bom tempo ainda sem medicação controlada. E eu acho que vai dar para tirar mais um pouquinho. Bacana, Meg. Obrigada, de verdade. Eu acho que essa questão de você ter sido honesta, eu acho que é muito importante. A gente não é contra a medicação, e ela é importante em situações específicas, e a gente vê que é uma situação bem específica. Existem para isso. Quando precisa, eu uso. Inclusive antibiótico, quando precisa, eu uso. Eu acho que é muito importante não ter essa ideia de que medicação seja uma coisa ruim. Ela está aí para nos ajudar, nos auxiliar em pontos específicos.
e mais o agregar, né, o natural, o óleo essencial, é exatamente para o estilo de vida, né, conseguir ter coisas, né, como, por exemplo, muitas pessoas com problemas respiratórios, muitas pessoas com diversos tipos de problema que poderiam ser resolvidos com coisas muito simples, como os óleos naturais essenciais. Então, a Marcele perguntou se o Zengesse ajuda no intestino do autista. A gente comentou um pouco isso no início, né, da Meg ter comentado de usar o Zengesse. Você usou alguma variação dele, como o Tamer, por exemplo, ou o Zengesse foi o suficiente? O Zengesse. O Zengesse mesmo, né? Maravilha. Ele é um óleo essencial diário para todas as pessoas, eu acredito que não somente para as crianças autistas, exatamente porque ele ajuda na parte digestiva, né? Ajudar o organismo tanto a absorver os nutrientes, como também funcionar melhor, como a doutora Gabi comentou, que é a base de tudo para os neurotransmissores e os nossos hormônios funcionarem muito bem. A gente já bateu o nosso horário, só quis dar um pouquinho mais, porque a gente perdeu um pouco no início, só para a gente poder ter o conteúdo por completo. Obrigado mesmo pela participação de todo mundo, pela Meg, por estar aqui dando a sua experiência, a sua voz, como mãe. Para mim foi uma honra, Letícia, dividir com você esse horário. Suas aulas estão maravilhosas, eu me senti assim muito honrada. Obrigada, Meg. Obrigado mesmo. Ter correspondido e pelo menos um pouquinho a expectativa. Tá? Obrigado de verdade pela experiência, com certeza. Muita gente aqui que falou, né, que está ajudando bastante. É legal a gente ter essa troca. Eu sei que nesse campo de mães, de filhos autistas e toda essa questão da família em geral, não só as mães, mas também toda a família que participa, realmente uma troca que a gente precisa fazer, é uma comunidade que a gente precisa criar, realmente ter a esperança de que é uma questão de ter um pouquinho mais de empatia, como a doutora Gabi comentou, a gente está ajudando uns aos outros e não ter não cansar de que vai ter aquele momento em que você vai conseguir encontrar a rotina. Então, o foco aqui é rotina, o foco é você identificar quais são os óleos que vão agregar naquela rotina, as regiões. Então, às vezes, vai ter crianças que não vão conseguir passar no peito ou no pescoço, mas você consegue na coluna, ou às vezes colocar uma gota na cabeça, né? Então, em alguma outra aula, a gente pode também falar de algumas experiências que eu tenho também nessa parte mais de adulto, né? Depois que você passa pela fase adulta e você aprende, né? O autista, principalmente na área de Asperger, como temos um pai aqui que tem, ele vai aprender muitas coisas, e em muitos momentos ele vai conseguir desenvolver coisas como a fala, a parte de social, isso tudo vai ser com o tempo, né? Então, se alguém chegasse e falasse que eu era uma criança que não falava aos 6 anos, não tinha interação direito, muita gente não iria acreditar nisso. A capacidade que eu tenho de dar aulas, a capacidade que eu tenho de socialmente de encontrar com as pessoas, e é um processo, né? Obviamente o meu espectro autista é bem levinho, é bem pouquinho, mas tem ali uma parte que acaba... eu também já tive crises de bater cabeça na parede, e se eu não cuidar, eu tenho até hoje. É uma questão que é aos pouquinhos, né? Então, sem dúvida alguma, eu sei que os óleos essenciais, eles são uma bênção na nossa vida exatamente pelo uso de rotina e não esporádico. Eles não são como medicamento, eles não funcionam da mesma forma, não é nem mesmo a mesma atuação dentro do organismo. Então, para que funcione, ele precisa encontrar a sua rotina, tá bom? O pessoal está aqui no chat respondendo, né, tá agradecendo bastante pelo compartilhamento, pelos relatos, e eu agradeço bastante vocês por estarem aqui. Semana que vem a gente tem também uma aula sobre óleos essenciais voltado para a terapia capilar, voltado para a queda de cabelo, como os óleos essenciais podem ajudar nisso, também vai ser com uma profissional da área, e as experiências que ela tem. Então, a gente trabalha muito com a questão de experiências aqui, que vai ser muito bacana. E para a final de semana, né, vai ser um feriadão aí que a gente vai ter, então tem um bom feriado, um bom final de semana em família. Espero que todo mundo esteja bem e semana que vem a gente se encontra novamente. Tem o grupo do Telegram que a gente pode ter lá as conversas e as trocas, caso você queira entrar. Tem sempre alguém aqui que tem o link do Telegram, então pergunta no seu grupo para colocar lá. Se não, entra no nosso Gotas da Terra Oficial, que é no nosso Instagram, e tem o link lá direto. Também o link nas nossas aulas de YouTube. Essa aula vai para o YouTube e a gente pode também acessar
as gravações, por caso você tenha pensado em alguém para compartilhar esses ensinamentos, essas trocas. Obrigada de verdade. Qual o Instagram da Meg? Qual o Instagram da Meg? Instagram da Meg, Instagram obrigado. O Instagram o meu Instagram, eu vou colocar aqui no chat, espera um pouquinho. Maravilha. Obrigado, Gabi, por ter lembrado. Sempre importante a gente poder trocar. Isso. Obrigada. E vocês, pais de autistas, de neurodivergentes, insistam com os profissionais, para eles darem atenção, profissionais médicos, psicólogos, não abandonem, claro, o tratamento, mas, sabe, mostrem o quanto os filhos estão melhorando. Para profissionais como eu, médica, acreditem, porque muitos médicos ainda não acreditam. Então, acho que a gente tem que batalhar para isso. Obrigado, Gabi, isso é bem importante mesmo. Não é todo médico que ainda abriu essa mente, né? A Margarete falou que o Instagram dela é @Maggie, então é MAGGIE, Nostripe, NOTRISPE, ok? Então, você coloca lá no Trispe, e aí você vai encontrar a Meg, poder fazer essa troca, poder perguntar diretamente para ela também, poder fazer essa comunidade, né, que é muito importante. Ok? Então, a Tamarícia, espero que eu tenha falado o seu nome correto, pela primeira vez aqui, a Meide Monton, obrigado, boa noite, parabéns também. Legal, gente, obrigado. E a Ana também falou, né, é importante os pais relatarem para os seus médicos, sem dúvida alguma. Gente, até mais, semana que vem, bom feriadão para todo mundo, e obrigado mais uma vez. Obrigado, Meg, tchau, tchau. Tchau, tchau.